Olá, irmãos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais uma semana do nosso estudo, seguindo o nosso circuito bíblico. Hoje nós vamos estudar um texto que está na semana 44, João capítulo 16. Eu quero ler esse texto com vocês, depois a gente ora, tá bom? Então é João capítulo 16, versículo 5 para frente. Diz assim, ó. João 16, 5. Jesus falando: Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Por que falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará porque receberá o que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão, e um pouco mais e me verão de novo. Vamos orar? Papai, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado pela Tua palavra que foi lida. Obrigado pelo Teu Santo Espírito que habita em nós. Eu peço, Senhor, que o Senhor se sinta à vontade em nosso meio, que a Tua vontade seja feita, que a Tua palavra seja pregada conforme o Senhor deseja e que o Teu nome seja exaltado, Pai. Espírito Santo de Deus, convença-nos, fale através de mim, convença, prepare os corações e as mentes que vão receber essa palavra e que o Senhor nos convença, porque só o Senhor pode fazer isso. É em nome de Jesus Cristo que eu peço essas coisas. Amém. Irmãos, vamos lá. Semana 44, estamos no finalzinho do circuito bíblico, consequentemente no finalzinho da vida de Jesus. Isso aqui, esse texto que a gente leu está dentro de um grande diálogo de Jesus com os apóstolos. Diálogo esse que semana passada a gente conversou um pouco a respeito. Então, esse estudo de hoje, se você assisti-lo na sequência do da semana passada, você vai ter uma visão também um pouco mais abrangente do que está acontecendo aqui. Então, Jesus está com os apóstolos, ele está ali na última conversa dele pessoal com os apóstolos. Semana passada a gente falou que ele ensinou sobre amor e essa semana ele vai ensinar sobre o Espírito Santo de Deus. Então, o título da mensagem de hoje é Cheios do Espírito. Nós vamos ver, através das palavras de Jesus, o que é um cristão cheio do Espírito Santo de Deus. O que isso significa. Então, esse texto que a gente leu do João, a gente leu João capítulo 16, do verso 5 até o 16. Esse texto, você pode separá-lo em 3 blocos. Aliás, eu vou separá-lo hoje em 3 blocos. E aí, a gente vai conversar sobre esses blocos. O primeiro bloco está no verso 7, que diz assim: Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Então Jesus falando que ele precisava ir, ele estava falando da morte dele, estava falando da cruz. Aí no versículo anterior ele fala para os discípulos assim: vocês nem perguntaram para mim para onde eu vou? Vocês sempre perguntam para onde eu vou. O evangelho inteiro são os apóstolos perguntando: Senhor, para onde tu vais? E agora, qual é o próximo passo? Só que dessa vez Jesus falou assim: eu estou indo para um lugar, estou indo embora. Aí o próprio Jesus fala aqui: mas vocês nem perguntaram para onde eu vou porque vocês estão tristes. Aí ele continua nesse
nesse que eu estou chamando de bloco 1. Mas eu afirmo a vocês que é para o bem de vocês que eu vou. Porque se eu não for, o Consolador, ele chama de Consolador, aqui na NVI ele chama de Conselheiro. Outras traduções chamam de o Consolador. Vamos entender quem é esse o Consolador no próprio livro de João, com as próprias palavras de Jesus. Capítulo 15, verso 26. Aqui, ó, na mesma folha. Capítulo 15, 26 diz assim. Quando vier, Jesus falando, quando vier o Conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Opa, então Jesus já tinha falado do Conselheiro, não era a primeira vez que ele estava citando o Conselheiro. Quem é o Conselheiro? O Espírito da verdade, que vem da onde? Da parte do Pai. Como nós chamamos esse Conselheiro hoje? Espírito Santo de Deus. Então, o que é importante a gente entender? É importante a gente entender que, para que o Espírito Santo viesse à Terra, Jesus precisava ir. Por quê? Vamos entender isso? A Bíblia diz que dentro de Jesus habitou a plenitude da glória de Deus. Ou seja, tudo que é possível, entre aspas, para usar uma palavra humana, tudo que é possível de Deus habitar em um homem, habitar na terra, tudo que Deus liberou, toda a parte dele, todo o espírito dele que ele liberou para habitar na terra, estava onde? Em Jesus. Tudo, inteiro. Não tinha em outras pessoas. Jesus era Deus andando sobre a terra. Então, se o espírito está inteiro em Jesus, como que o espírito ia estar em outras pessoas? Não tinha como. Por isso ele fala o quê, irmãos? É importante que eu vá. Porque quando eu for, ele usa uma expressão interessante aqui, que ele fala assim, se eu não for, olha que interessante isso, se eu não for, estou no versículo 7, se eu não for, o Conselheiro não virá. O Conselheiro está em mim, o Espírito Santo está em mim, Jesus falando, se eu não for, não tem como ele vir, ué, porque vai continuar aqui comigo. Mas se eu for, eu enviarei. Então, a primeira coisa importante desse texto é que o Espírito Santo de Deus estava em Jesus. Isso é claro, beleza. Jesus morre, ressuscita, aparece para os discípulos, fica 40 dias sobre a terra e depois é assunto aos céus. Aí o Senhor Jesus sobe aos céus e o Conselheiro, o Espírito Santo, faz o quê? Sobe junto. Só que depois ele cumpre a promessa dele, que é o quê? Ele envia o Espírito para nós. No famoso capítulo 2 do livro de Atos. Então, o primeiro bloco, a introdução é esta, que é importante você saber que o que habita em nós hoje era a mesma coisa, entre aspas, respeitosamente dizendo, era a mesma coisa que estava em Jesus. A diferença é que em Jesus estava tudo de Deus. E aí, em nós, estão parcelas. Por isso que um Jesus é o cabeça da igreja. Mas o corpo da igreja são todos os salvos. Então, a matemática um Jesus é igual a todos os salvos que já existiram na terra. Por isso que ele precisou ir. Porque aí ele subiu e espalhou o Espírito Santo sobre a terra. Enquanto Jesus estava aqui, ele é Deus, o Espírito Santo estava nele. Por isso ele falou para os discípulos, não fiquem tristes, é importante que eu vá. Porque se eu não for, o Conselheiro não vem. Nós temos a mesma natureza que o Senhor Jesus teve enquanto esteve aqui. O Senhor Jesus está vivo, mas estou falando enquanto ser humano. Nós temos a mesma natureza, que é a natureza do Pai em nós. Nós temos a identidade do Pai em nós. Nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. Mas, será que são todos os que têm? Será que são todos que têm? É isso que a gente vai ver agora, na continuação dos versos. Verso 8. Quando ele vier, o Conselheiro, que é o Espírito Santo, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
Então, o que esse Espírito vem fazer? Ele é um conselheiro, ele vem te dar conselhos. Na outra tradução, ele é um consolador, ele vem te consolar. Se você pegar ao pé da letra, é a mesma coisa, porque uma pessoa te dá um conselho e esse conselho te consola, ou te conforta, ou te exorta. Tudo isso está dentro do consolo, porque vai fazer bem para você. Então, qual é a primeira característica do Espírito Santo de Deus ao habitar na igreja? Ensinar sobre o pecado, a justiça e o juízo. Aconselhar. Aí, no João 14, 18, mesmo discurso de Jesus, eu só estou andando para frente e para trás. No João 14, 18 diz assim: não os deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. Não os deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. O verso 15 diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, conselheiro para estar com vocês para sempre. Esse é o Espírito da verdade. Os dois nomes que o Senhor Jesus falou no texto que a gente leu, o texto base de hoje, que é o João 16. Aí eu voltei um pouquinho no passado, no mesmo discurso ele já tinha falado esses nomes. Então, se você quiser estudar mais a fundo e você ler o João capítulo 14, 15 e 16, você vai ver que o tempo inteiro Jesus está tratando do Espírito Santo por esses dois nomes, Conselheiro, Espírito da Verdade. Aí eu estou aqui no 14, 16, ele fala assim: eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Ou seja, não sou eu, Jesus, que vou ficar para sempre, o Pai vai dar outro. Aí ele fala: o Espírito da Verdade. O nome do conselheiro ele chama de o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês, que era Jesus, ele vive com vocês, e ele estará no futuro com vocês, que foi quando ele mandou o Espírito no Atos 2. Eu espero que esteja claro para vocês. Jesus está falando dele mesmo. O Espírito está com vocês, habita com vocês hoje. Só que esse Espírito precisa ir. E aí ele fala, mas esse Espírito estará com vocês depois. Ou seja, calma, não se preocupem, não fiquem tristes. Esperem até aquele dia onde vocês serão revestidos com poder e grande glória. É disso que a gente está falando hoje. Verso 18, não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Irmãos, o Senhor Jesus falou que o Espírito iria nos aconselhar sobre 3 áreas: o pecado, a justiça e o juízo. Ele iria nos aconselhar sobre o pecado, iria nos apontar o caminho, tanto do pecado original, do pecado que nos matou, nos separou de Deus, e aí, se ele aponta o pecado, depois ele ia apontar a justiça, que é Jesus, a justiça em Jesus. Tanto esse pecado, o pecado que a gente chama de o pecado original, o primeiro pecado, quanto os pecados do dia a dia. O Espírito Santo de Deus que habita em você, ele te fala sobre os pecados, ele te alerta, ele te aconselha. Pecado, justiça e juízo. Ou seja, existe o pecado, existe a justiça sobre esse pecado, e o nome que a gente dá ao ato da justiça ser feita é juízo. Pecado, justiça e juízo. Erro, tribunal e condenação. Então, você crente não está sozinho. Você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo está te avisando sobre essas coisas. Primeira luz que a gente tem que acender de alerta. Mas Pedro, o Espírito Santo não está me alertando dessas coisas. Então significa o quê? Vamos seguir. Vamos seguir, que eu vou responder essas perguntas. Versos 13 e 14. João 16, 13 e 14. Lembra que o nosso texto base de hoje é João 16, do 5 para frente. O 13 diz assim, então eu estou no terceiro bloco. O primeiro bloco foi aquele que ele falou que eu vou, mas eu mando o conselheiro. O segundo bloco foi esse que eu falei agora,
que o conselheiro vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E o terceiro bloco é esse aqui, verso 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele, o Espírito, os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele, o Espírito, me glorificará. Quem está falando aqui é Jesus. Ele, o Espírito, me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Aí eu separei aqui o João 14, 26. Então, para cada bloco, eu separei um texto de João para nos ajudar. João 14, 26 diz: Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que lhe disse. Olha como está tudo conectado, irmão. Está tudo conectado. O Espírito, o Conselheiro, que é o Espírito Santo, falará de Jesus, falará da verdade e nos fará lembrar sobre as coisas de Jesus. Então, qual é o papel do Espírito da verdade? Outro nome para o Espírito Santo. Qual é o papel do Espírito Santo na vida do crente? Um dos: apontar Jesus, falar sobre Jesus, revelar todas as coisas. Então, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela deseja Jesus, ela busca a verdade, ela entende, não é entende a ponto de saber tudo e tal, mas ela entende o que ela está vivendo com Jesus. Ela não está, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ela não está vivendo um cristianismo de cultura, um cristianismo do tipo, eu não sei direito o que eu estou fazendo. Não, ela está cheia do Espírito. O Espírito é Deus morando nela. O mesmo Deus, entre aspas, que morou em Jesus. E o que esse Espírito faz dentro dela? Fala sobre Jesus. Ensina sobre Jesus. Então ela abre a Bíblia, por mais que seja difícil entender, ela fala, está difícil, Espírito Santo, me ajuda. Está difícil, Espírito Santo, me ajuda. Nossa, eu nunca tinha visto isso aqui nesse texto. Por quê? Porque o Espírito Santo é uma pessoa que está dentro de você falando sobre Jesus. Se você lê a Bíblia, que é a revelação de Jesus, e não pede ajuda para, entre aspas, Pai, entre aspas, a ferramenta que Deus te deu, se você não pede ajuda para a ferramenta, você não vai conseguir entender o livro. Então, a ferramenta que destrava o livro. E o livro fala de Jesus, e a ferramenta fala de Jesus, e aí você vai compreender Jesus. Então, era aqui que eu queria chegar. O que é ser cheio do Espírito Santo, irmãos? Segundo o que Jesus falou. Ser cheio do Espírito Santo não é manifestar os dons. Nunca foi. As pessoas acham que o crente que manifesta os dons é o crente que tem fogo e é o crente que é cheio do Espírito Santo, porque aquele crente é uma bênção e aquele culto é uma beleza. É? Quem te falou? Aonde que está na Bíblia isso? Em que lugar que está na Bíblia que o ser cheio do Espírito Santo é igual à manifestação dos dons? Porque eu posso te apresentar dois argumentos contrários. Primeiro, o famoso texto daqueles irmãos que chegam diante de Jesus na porta do paraíso. Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome e nós curamos os enfermos. Irmãos, vamos pausa, vamos conversar. O que é expulsar demônio e curar enfermos? Não é manifestação de fogo e poder e dons? Sim, não é? Agora volta para Jesus. O que Jesus falou para eles? Afaste-se de mim porque eu não te conheço. Ou seja, a gente chama isso de fogo do Espírito. A gente chama, não a Bíblia, a gente. Então é possível que... é possível não, vai acontecer porque está na Bíblia. Tem muita gente manifestando o que a gente chama de fogo do Espírito que nunca teve Jesus. Como, Pedro? Não sei. Mas é o que está na Bíblia. Na verdade eu sei, mas não é hoje que a gente vai falar disso. Só para dar uma dica para vocês, é porque o que tem poder é o nome de Jesus, não quem usa o nome. O que tem poder é o nome, não quem usa o nome. Fica a dica. Essas pessoas vão chegar diante de Jesus, esses irmãos, porque eles são crentes, porque eles estão lá trabalhando em nome de Jesus.
Só que eles estão trabalhando em nome de Jesus com o coração no lugar errado. Então eles não têm o Espírito Santo, eles têm a manifestação do que a gente humano acha que é o Espírito Santo. De novo, eles têm a manifestação do lado de fora do que nós humanos achamos que é fruto do Espírito, dons do Espírito, mas não é. Então o que é ser cheio do Espírito Santo? É manifestar os dons? Não, nunca foi. Cheio do Espírito Santo são essas duas coisas aqui. Primeiro, o conselheiro vai te falar do quê? Pecado, justiça e juízo. Se você tem um conselheiro dentro de você e ele está o tempo inteiro te falando sobre pecado, justiça e juízo, você vai viver uma vida o quê? Santa. Então, a primeira manifestação de quem tem o Espírito Santo dentro dele é o quê, irmãos? Vida de santidade. Porque leia Romanos. O pastor Sérgio falou esses dias aqui, eu falei um outro dia também sobre a luta que acontece dentro da gente, porque o Espírito Santo está em você falando, não faça isso, mas a carne quer fazer. E você, que é o pêndulo, você que vai escolher se você vai pender para o lado do Espírito ou se você vai pender para o lado da carne. Se você alimenta a carne com as coisas do mundo, você vai pender para o lado da carne. Se você alimenta o Espírito com as coisas do Espírito, você vai pender para o lado do Espírito. Então, outro texto diz, não extingais o Espírito Santo. Ou seja, é possível que você tenha o Espírito Santo, mas que ele está com uma chama tão apagadinha, modo de dizer, que você não está nem mais ouvindo, irmão. Então, a primeira manifestação clara de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo é uma vida de santidade. Não é uma vida de legalidade. Não é uma vida de legalismos, onde eu não posso vestir essa calça, eu não posso fazer isso, eu não posso ter o cabelo desse jeito. Não é eu não posso, irmãos. É Deus não gosta. São duas coisas completamente diferentes. Então, eu posso fazer qualquer coisa, mas eu opto em não fazer o que o meu pai não gosta. Porque o Espírito Santo é ele, está dentro... Não parece óbvio agora? O Espírito Santo é ele, está dentro de mim e ele não gosta disso. E eu estou aqui ouvindo o que ele está falando. Então, eu não vou fazer o que ele não gosta. Segunda evidência de quem tem o Espírito Santo. Deseja Jesus. Porque o Espírito Santo vem fazer o quê? Vamos ler de novo. Verso 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele, o Espírito, os guiará a toda a verdade. Quem é a verdade? Jesus. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. O Espírito Santo vai falar o que para você? O que está por vir. Ele, o Espírito, me glorificará, porque receberá o que é meu e tornará conhecido a vocês. Então, qual é a segunda evidência de quem tem o Espírito Santo? A pessoa conhece Jesus, irmão. Não estou falando de sentir Jesus. Jesus não é uma coisa para você sentir, Jesus é uma pessoa para você conhecer. Quantas pessoas vocês conhecem? Seja sincero. Quantas pessoas vocês conhecem que foram em vários cultos que eles sentiram a presença de Deus, mas eles nunca mudaram de vida? Quantas, irmãos? E como que você vai entrar diante do Salvador da humanidade, o Rei dos Reis, o que brilha mais do que o sol, o que tem o olho como chama de fogo, o que vê tudo, o que chama tudo pelo nome? Como que você vai entrar diante dele e sair igual você estava? Não existe isso. Primeiro que eu entro diante dele, o fogo dele consome todos os meus pecados. Logo, eu só entro diante dele em santidade. Essa santidade vem pelo sangue de Jesus, não é obras da sua carne. Eu entro diante dele, o fogo dele me consome. Os olhos dele, irmãos, denunciam tudo que está no fundo do meu coração. Todos aqueles pecados que estão escondidos, todo aquele perdão que eu não liberei, todos aqueles cômodos fechados do meu coração, os olhos dele denunciam. Então o que eu faço? Quando eu estou em pecado, ou quando eu não conheço Jesus, consequentemente quando eu não tenho o Espírito Santo, mas eu vivo uma vida de igreja, o que eu faço? Eu vou me afastando da presença dele, e eu vou ficando no escuro, porque no escuro ninguém me vê. Então, irmãos, de uma vez por todas, vamos aprender isso. Eu, Pedro, creio na atualidade dos dons do Espírito. Eu sou um crente cheio do Espírito Santo, eu creio nos dons. Eu creio principalmente que não existe manifestação dos dons sem o fruto.
Não existe, não adianta você falar em língua se você não ama. Não adianta falar em língua se você não tem longanimidade, se você não tem paciência, se você não tem fé, se você não tem temperança. Não adianta palavra de sabedoria, não adianta dons de operação de milagres, se você não consegue liberar um perdão para uma pessoa. Você tem uma bazuca na mão, um coração errado, você vai tirar essa bazuca para o lugar errado. Por isso que se você tem o coração errado, Deus não te dá a bazuca. Então, eu creio na manifestação dos dons. Eu creio que cada dia que passa, nós vemos menos crentes com a manifestação dos dons. Porque cada dia que passa, nós vemos menos crentes manifestando o fruto do Espírito. Então, fruto é uma coisa, dons é outra. Nada disso tem a ver com o que eu estou falando hoje. Aliás, tem a ver, mas nada disso é o que eu estou falando hoje. O que eu estou falando hoje, irmãos, você precisa ver se você é morada do Espírito Santo em você. Se você é morada do Espírito Santo. Você precisa ter essa consciência interna, e eu peço que o Espírito Santo revele a você isso, que você precisa ter essa consciência interna de... Qual consciência interna? Se você é ou não é templo do Espírito Santo. Pedro, como eu sei? Essas duas afirmações de Jesus. O Espírito Santo vem falar para você do pecado, da justiça e do juízo, que é igual, em resposta a isso, você anda uma vida de santidade. E o Espírito Santo vem para você, vem em você falar sobre Jesus. Você conhece Jesus, você deseja Jesus, você ama Jesus, ou você ama Jesus de domingo de manhã? Ou você deseja Jesus, mas hoje não, porque hoje tem uma coisa que eu preciso fazer antes? É disso que eu estou falando. Então, irmãos, aí eu poderia falar os outros versículos bíblicos, que diz que só é filho quem tem o Espírito, que só é nascido de novo quem tem o selo do Espírito. Mas esses eu vou deixar para depois. Porque assim, o meu papel no mundo é te ajudar a ver, perceba o que eu vou falar, é te ajudar a ver quem você é. Não é te acusar e também não é te elogiar, mas é falar assim, irmãos, é isso aqui que a Bíblia está dizendo. É isso que você está vivendo? É, Pedro, louvado seja Deus. Aleluia. Irmão, é isso aqui que a Bíblia está dizendo. É isso que você está vivendo? Não, é isso que eu acho que eu estou vivendo. Então, o cristianismo não funciona por os nossos achismos. O cristianismo funciona pelo que a Bíblia diz. Então guarde essa informação no seu coração. Não é o que você acha, não é o que o Pedro acha, e não é o que você sente, e não é o que o Pedro sente. É o que a Bíblia diz e é o que a Bíblia afirma. Então, entre as verdades humanas, nós ficamos com a Bíblia. Entre os sentimentos humanos, nós ficamos com a Bíblia. Porque se a gente viver pelo que a gente acha, cada ano a gente vai servir um Deus diferente. E se a gente viver pelo que a gente sente, também, cada ano a gente vai servir um Deus diferente. Então, que nós não sejamos o povo que vai construir um bezerro de ouro em nome do que eu acho que é Deus. E que nós não sejamos o povo que vai sacrificar o seu tempo aos ídolos, porque eu acho que eu senti Deus de um jeito diferente. Que nós sejamos o povo, irmãos, em nome de Jesus, cheios do Espírito Santo, que vão andar em santidade e vão conhecer Jesus, a ponto das pessoas que querem conhecer Jesus perguntarem para esse povo, quem é Jesus? E você vai estar preparado para falar, Jesus é assim, assim, assim. Olha o que ele fez na minha vida. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Então que Deus te abençoe, que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. E se você terminar essa mensagem achando, meu Deus, eu não sou cheio do Espírito Santo, se ajoelhe onde você está. Se você estiver dirigindo, encosta agora em nome de Jesus. E fala, Senhor Deus, eu preciso ter uma experiência de conversão genuína. Senhor Deus, revele-se a mim. Senhor Deus, encha-me com o teu Santo Espírito a ponto de eu viver uma vida diferente da que eu venho vivendo. Precisa de coragem para fazer essa oração. E precisa de coração rendido diante do trono de Deus. Que você possa. Hoje eu não vou orar por você. Hoje eu quero que você ore por você. Que você chegue diante de Deus e fale, Senhor Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero manifestar essa vida de santidade. E eu quero conhecer Jesus de um jeito diferente. Tá bom?
Então que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.